você disser a verdade até o final, poderá ganhar 5.000 soles. O apresentador Beto Ortiz estreava o primeiro episódio de El Valor de la Verdad, conhecido como O Valor da Verdade. A proposta do programa era simples, pelo menos na teoria. Os participantes precisavam responder perguntas pessoais enquanto eram analisados por um detector de mentiras. E quanto mais respostas consideradas verdadeiras a pessoa dava, maior ficava o prêmio em dinheiro. O participante podia parar a qualquer momento, mas quase ninguém queria sair antes da hora. Claro, a pessoa podia evitar responder, ou até tentar mentir. Só que tinha um detalhe que deixava tudo muito mais tenso. As perguntas iam ficando cada vez mais pesadas e desconfortáveis. E tudo isso acontecia na frente de familiares, parceiros ou até pessoas próximas. E no Peru, El Valor de la Verdad estava prestes a virar um fenômeno. Muito por causa do impacto absurdo desse primeiro episódio. Nesse episódio, o público conhece Ruth Thalia Sayas Sanchez, uma jovem de 19 anos que trabalhava em call center e via no programa uma chance de ganhar dinheiro e talvez até ficar famosa. Ela estava acompanhada dos pais e do namorado, Brian Romero Leiva. E para um primeiro episódio, a produção praticamente encontrou a participante perfeita. A Ruth vinha de uma família simples, e aquele dinheiro poderia mudar muita coisa na vida dela. Talvez por isso, ela tenha decidido responder tudo, sem esconder praticamente nada. E conforme as perguntas avançavam, o clima ia ficando cada vez mais pesado. Em certos momentos, a Ruth fazia confissões extremamente desconfortáveis. Em um momento, ela admite inseguranças pessoais profundas. E em outro, diz que sentia vergonha do jeito dos próprios pais. Tudo isso com eles ouvindo ali, cara a cara. Dava para sentir a tensão no estúdio aumentando a cada resposta. Os pais dela ficavam claramente abalados, até que a mãe da Ruth começa a chorar. E a situação só piora quando ela é questionada. Você está com seu namorado até aparecer alguém melhor? E a resposta dela foi sim, com o namorado assistindo tudo a poucos metros de distância. Depois disso, as perguntas passam completamente do limite, até que a Ruth revela algo que ninguém da família sabia. Para conseguir pagar as contas, ela trabalhava fazendo apresentações em uma boate. A reação no estúdio foi imediata, principalmente a do namorado dela, Brian. E então, chega a pergunta final da Ruth. Provavelmente a mais pesada de todas. Você já aceitou dinheiro em troca de sexo? Depois de alguns segundos de tensão, ela responde sim, e decide encerrar sua participação ali mesmo, faltando poucas perguntas para a final. Eu me retiro. Ela se retira. Me retiro. Toda aquela situação deixou o estúdio inteiro em choque, inclusive a própria plateia. Muita gente elogiou a Ruth pela sinceridade, mas outros criticaram o fato de tudo aquilo ter exposto a família e o namorado dela diante do país inteiro. E o mais impressionante é que, mesmo causando todo aquele desconforto, o episódio virou um fenômeno no país. A repercussão foi tão grande que a emissora reprisou o programa durante semanas seguidas. O programa explodiu em popularidade, e a própria Ruth acabou virando uma figura conhecida no Peru inteiro. De certa forma, ela finalmente conseguiu a fama que queria, aparecendo em entrevistas e programas de TV por todo lado. E além da fama, ela também saiu do programa, com um prêmio em dinheiro que, na época, poderia realmente mudar a situação financeira dela e da família. Por um momento, parecia que toda aquela exposição tinha valido a pena, até o dia em que a Ruth Thalia Sayas Sanchez simplesmente desapareceu. De repente, ela para de responder mensagens, começa a faltar compromissos e ninguém consegue mais contato. Quando vão até a casa dela, o lugar estava completamente vazio. Durante 10 dias, ninguém sabia onde a Ruth estava. As buscas começaram a crescer rapidamente na região. E até pessoas ligadas ao El Valor de la Verdad ajudaram a procurar por ela. Até que dias depois, a polícia faz uma descoberta devastadora. O corpo da Ruth foi encontrado enterrado em uma área isolada. A investigação confirmou que se tratava de um homicídio. E desde o começo, praticamente todas as suspeitas apontavam para uma única pessoa. Pouco antes de desaparecer, a Ruth chegou a aparecer novamente na televisão. Mas dessa vez, ela parecia abatida, bem diferente da garota que viralizou no programa. Durante a entrevista, ela contou que o relacionamento com Brian tinha acabado, algo que muita gente relacionou à exposição causada pelo programa. Com isso, Brian passou a ser interrogado pela polícia sobre o desaparecimento dela, e durante o interrogatório, ele acabou confessando tudo. Segundo a investigação, Brian estava revoltado com toda a exposição causada pelo programa, e também queria parte do dinheiro que a Ruth havia recebido. De acordo com a confissão, ele foi até a casa dela, e o encontro terminou de forma extremamente violenta. Depois disso, ele tentou esconder o corpo, acreditando que ninguém descobriria o que tinha acontecido. Anos depois, Brian foi considerado culpado pela morte da Ruth e acabou condenado à prisão perpétua. Mesmo depois de toda a repercussão desse caso, O Valor da Verdade continuou no ar por anos e ainda manteve bastante audiência.
Mas com o tempo, o programa perdeu forças e acabou sendo encerrado, deixando para trás várias polêmicas e um dos episódios mais perturbadores já exibidos na televisão. É 6 de março de 1995 e as câmeras começam a rodar em mais um episódio do The Jenny Jones Show. O programa era aquele tipo de talk show que colocava pessoas comuns em situações totalmente fora do normal, tudo para chamar a atenção. Era divertido para quem assistia, mas sendo bem direto, muitas vezes passava dos limites, com a produção fazendo de tudo para arrancar a reação da plateia. E esse episódio definitivamente não ia ser diferente. Naquele dia, 6 pessoas estavam no palco, todas prestes a descobrir um admirador secreto ali na frente de todo mundo. Mas um caso se destacava, o de Jonathan Schmitz, de 24 anos. Alguém já gostava do Jonathan há muito tempo, mas nunca teve coragem de se declarar. No fundo, ele achava que podia ser a ex-namorada de longa data, alguém com quem ele até pensava em construir algo sério. Só que o que vinha a seguir era uma surpresa, que ele não esperava. A grande virada do episódio era essa, o admirador secreto. Na verdade, era um homem, chamado Scott Amador. E o detalhe é que os dois eram amigos de verdade. O Scott Amador nunca tinha demonstrado esse tipo de interesse, até porque o Jonathan sempre deixou claro que era heterossexual, ou seja, o cenário perfeito para uma revelação que a plateia estava ansiosa para ver. A apresentadora Jenny Jones chama o Scott e uma amiga em comum e começa a perguntar como tudo isso começou. Quero que conheçam Dona Scott. Dona ajuda Scott a seguir sua paixão secreta por John. John está nos bastidores, não ouve. Qual o tamanho dessa paixão? Como se conheceram? Ele estava sob o carro, mexendo na linha de freio dela. É mesmo? Foi sua primeira vez? Qual a primeira impressão? Ah, bem, eu só vi a metade debaixo dele, então você pode imaginar. Antes que ela fosse mais a fundo, ela começa a impressionar o Scott para contar detalhes mais pessoais, tudo para deixar o momento ainda mais impactante. E para surpresa de muita gente, ele não segurou nada nas respostas. Ok, você pensa, você tem fantasias com ele? Sim, já tomei alguns. Sim, você fantasiou com ele quando ele estava sob o carro. Algo relacionado com a mangueira do óleo de freio rompida e tal. Você tem outra sobre estar numa rede ou algo assim? Conte essa fantasia. Sim, eu estive aqui pensando em talvez prender ele na minha rede. Deixe-me ver melhor. Com tudo já exposto, chega o momento principal, chamar quem era o alvo dessa história toda, o Jonathan Schmitz, que não fazia a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Vamos chamar o John para ver quem está afim dele. E aqui está John. Chega então o momento mais esperado, a grande revelação. Dava pra ver que a Jenny Jones estava animada, aquele tipo de situação que prende a audiência. E ela não perdeu tempo pra revelar quem era o admirador do Jonathan. Oh, Deus. Você achava que a dona tinha uma queda por você? Não, somos amigos. Scott se apaixonou por você? Você mentiu pra mim. A reação do Jonathan foi de puro choque, mas a Jenny Jones quis ir além. Ela ainda tinha um extra preparado para intensificar o momento. Ela manda reprisarem o trecho do Scott, justamente a parte em que ele entra em detalhes mais íntimos, deixando a situação ainda mais desconfortável. Antes de falarmos, veja um resumo do que o Scott disse sobre você, John. Olhe o monitor lá embaixo. Ah, bem aqui? Bem, isso envolve tipo chantilly e champanhe e também mais algumas coisas desse tipo. O trecho termina com o Jonathan deixando claro, na frente de todo mundo, que é heterossexual. E ali, qualquer esperança do Scott de ter algo com ele praticamente acaba. Você fazia ideia de que ele gostava tanto assim de você? Ah, não. Não, eu não sabia. Você pode nos contar qual é o seu status, mas você está com alguém? Ah, não, mas eu sou definitivamente heterossexual. Acho que é assim que você diria. Depois disso, os dois deixam o palco, cada um tendo que lidar fora das câmeras com o peso daquela revelação. Mesmo com todo o clima estranho, os dois tentaram levar a situação numa boa. O Jonathan Schmitz chegou a sair para jantar com o Scott naquela mesma noite, tentando aliviar o clima. E lá, ele reforçou. Se sentia até lisonjeado, mas não tinha interesse em algo além disso. Só que essa calma não ia durar por muito tempo. Alô, acabei de matar um homem. Tudo bem. Calma, está tudo bem? Sim, estou bem. Certo, por que você fez isso?
É porque ele andou falando umas merdas. Ok. Quero que você se acalme. Ok, você tem armas no carro? Sim. Ok, quero que você tente se acalmar. Certo, pode me dizer novamente por que você atirou num homem? Porque ele, realmente ficou falando merda, quer dizer. Ele continuava falando besteira no telefone. Mesmo sem demonstrar na hora, o Jonathan Schmitz saiu dali muito abalado e claramente envergonhado com o que aconteceu no The Jenny Jones Show. E o pior, o programa nem tinha ido ao ar ainda, mas só de pensar que aquilo seria exibido e que pessoas próximas iam assistir já pesava muito na cabeça dele. E esse sentimento só piorou, porque o Scott não aceitou bem a rejeição. 3 dias depois, ele deixou um bilhete na porta do Jonathan. Se você quiser desligar isso, vai ter que usar uma ferramenta. É preciso uma ferramenta especial. Aquele bilhete foi o ponto de ruptura. No momento em que ele leu, foi ali que o Jonathan tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele decidiu fazer algo extremo contra o Scott Amador. Naquele momento, ele sai de casa, consegue uma arma e vai até a casa do Scott Amador. Ele força a entrada, e em questão de segundos, tudo termina de forma trágica. Depois disso, o Jonathan Schmitz sai do local, mas pouco tempo depois, ele mesmo liga para a polícia e confessa tudo. Segundo ele, o que o levou a isso foi a humilhação que sentiu após o que aconteceu no programa, somada à insistência do Scott mesmo depois da rejeição. Mesmo com o desinteresse do Jonathan sendo claro e deixando algo bem importante, nada disso justifica o que aconteceu depois. Como consequência, o Jonathan Schmitz foi preso e condenado a 22 anos de prisão, sendo libertado em 2017. Por causa de tudo isso, o episódio acabou sendo retirado da programação antes mesmo de ir ao ar. Mas, hoje em dia, a gravação completa ainda circula na internet e acaba mostrando um palco onde tudo saiu do controle. Um momento que ficou marcado como um dos mais perturbadores já registrados na TV. No fim, esses casos mostram como a televisão pode ultrapassar todos os limites em busca de audiência e como algumas consequências continuam muito além das câmeras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no Arquivo Sombrio ainda existem muitos casos perturbadores para descobrir.